Noite, seja bem-vindo. Vamos falar sobre socialização na alergia alimentar. Eu sou a doutora Raquel Bicudo, nutricionista, e te ajudo a dominar as alergias alimentares para que você tenha mais segurança nos seus atendimentos e se destaque como nutricionista. Então, vamos falando sobre o tema de hoje, né? Socialização em alergia alimentar. Foi tema sugerido pelos seguidores e que realmente é um tema extremamente necessário, extremamente importante, né? Quando a gente fala de socialização é importante para todo mundo, né? Todo mundo, o ser humano, ele precisa pertencer, precisa se socializar. E quando a gente fala de dieta de restrição, muitas vezes essas dietas, elas acabam implicando em algo que pode atrapalhar a socialização da pessoa se ela não souber driblar essas questões. Isso pode trazer impactos negativos na qualidade de vida da pessoa e da família dela, né? Inclusive, esse foi o meu tema de doutorado, tamanha a minha preocupação com essas questões. Então, sejam bem-vindas a essa live e fiquem à vontade para mandar suas dúvidas e comentários. Boa noite. Primeira coisa que eu quero falar, assim, qual que é a sua ideia? O que você acha que pode ajudar a melhorar a socialização de um alérgico? Pode melhorar a qualidade de vida dele, a condição dele de participar de festas, viajar, ir a um restaurante, ir a um hotel, pousada, frequentar escolas, né? Realmente quem tem alergia alimentar muitas vezes enfrenta desafios para poder ter uma vida social ativa, né? E aí eu quero deixar aqui a pergunta: o que você acha que, como nutricionista, como você pode contribuir para isso, né? Eu vou falando ao longo dessa live algumas das questões, mas eu quero colocar isso aqui para reflexão, né? Como que nós, nutricionistas, podemos contribuir positivamente para isso? Será que basta a gente... O que a gente tem que fazer? Será que basta oferecer uma lista de alimentos seguros para ele comprar? Será que é melhor a gente fornecer a lista de alimentos, ou indicar o local para a pessoa comprar e assim ela vai se sentir mais segura? Será que isso é bastante? Como é que a gente faz para fazer isso quando a gente atende online, atende pessoas de lugares onde a gente não conhece, onde eu não tenho quem indicar, não sei exatamente que produtos são vendidos ali, né? Então, talvez simplesmente passar a lista de alimentos seja uma forma que tudo bem, você vai sim deixar a vida da pessoa mais fácil, vai facilitar a vida dela, mas pensem comigo, isso é muito dar o peixe, né? Você não está ensinando a pessoa a pescar. Agora, se você dá orientações para ela, para que ela mesma saiba fazer as escolhas delas, aí ela vai ter mais autonomia para fazer isso, né? Então, uma das coisas que eu sempre digo que acaba ajudando bastante essa questão da socialização do alérgico e a qualidade de vida é levar informação. Levar informação, claro, para o alérgico, para a família do alérgico, para que eles possam entender aquele caso de alergia que a pessoa está passando e para que eles também saibam fazer as escolhas deles, saibam se proteger. Não adianta a mãe a vida inteira ficar fazendo a comida para o filho, falando, olha filho, tem mãe que às vezes até coloca em embalagem parecida com algo que a criança não pode comer, apenas para ela ficar feliz achando que ela está comendo o mesmo que o outro coleguinha. Mas isso, tá, tudo bem, facilita ele participar daquele local, mas não o protege. Porque ele não vai aprender que aquilo que vem naquele potinho, ele não pode consumir. Porque a mãe dele coloca coisas para ele lá, e aí pode acontecer dele ir na casa de um coleguinha e falar, não, esse eu posso, minha mãe me dá. Olha o risco, olha o risco. Então a gente tem que pensar bem nas estratégias de como trazer essa socialização, porque não é tratando o alérgico como um coitadinho, mas tratando sim a conscientização sobre a alergia alimentar. Então essa conscientização ela tem que ir para a família, tem que ir para o alérgico e tem que ir para as pessoas.
porque todas as pessoas precisam saber proteger o alérgico. E é levando informação que nós conseguimos trazer essa proteção para o alérgico. Então, o nutricionista, seja ele atuando em clínica, seja atuando em escolas, seja atuando em hospitais, em UAN, né, em restaurantes, qual seja o restaurante, né, não importa se é um restaurante industrial, hospitalar, comercial, enfim. O nutricionista, ele tem ali local onde ele pode levar informações sobre a alergia alimentar. Então, é nosso papel, através do que a gente sabe, né, a gente adquirir o conhecimento e passar isso para as pessoas, né? Essa a ideia. Então, o conhecimento, a informação, ela acaba sendo libertadora. Agora, o profissional da saúde, o nutricionista, ele só vai conseguir deixar o seu paciente seguro se ele estiver seguro. Se ele souber esclarecer sobre aquela alergia que aquela pessoa tem e orientar. A gente já vem aprendendo que a alergia alimentar, ela se manifesta de diferentes formas de pessoa para pessoa. Então, de repente, uma pessoa pode consumir alimentos assados e a outra não. Então, como é que eu faço para saber quem é cada um? Que tipo de alimento que, de repente, a pessoa é capaz de tolerar assado, que tipo de alimento que ela não pode tolerar, quais são essas diferenças? Então, o nutricionista, ele precisa entender muito bem, para daí ele passar essa informação adiante e tornar possível essa socialização, né? Então, essas informações todas são muito importantes. A gente ter também... Então, isso eu estou falando primeiro de você conhecer as diferentes alergias alimentares, as diferentes formas de manifestação, o risco, o manejo dietético de cada caso. Aí, se você conhece, você vai ensinar isso para o seu paciente, você vai ter a oportunidade de ensinar isso para, por exemplo, para os professores de uma escola, para os diretores, para os alunos, para uma reunião de pais. Então, você tem essa oportunidade de levar esse conhecimento para um ambiente escolar. E naquela escola, então, com as pessoas já conscientizadas e já muito bem informadas, elas vão ajudar a proteger esse alérgico. Então, quando a gente leva a informação, a gente permite uma melhor socialização. Deixa eu ver que teve uma contribuição aqui. A contaminação cruzada, quando se come fora, é o maior desafio, exatamente. Inclusive, Silvana, a gente fala muito aqui, eu tenho falado sobre a importância do nutricionista levar treinamento sobre alergia alimentar para os colaboradores de restaurantes, de unidades de alimentação e nutrição, justamente para ajudar a tornar mais seguro o ambiente dessa pessoa quando ela vai comer fora. Inclusive, a gente até pede para usar o termo diferenciado ali para que os colaboradores de restaurante que manipulam alimentos se conscientizem da diferença entre contaminação cruzada e contato cruzado. Porque contaminação cruzada é um termo que a gente utiliza muitas vezes para se referir a micro-organismos. É um termo que os colaboradores de cozinha, as pessoas que manipulam alimentos, elas já estão muito habituadas. E elas são treinadas muitas vezes para evitar essa contaminação cruzada em relação a micro-organismos e fazer todo o processo de higienização e sanitização para evitar que isso ocorra. Agora, quando a gente fala de contato cruzado entre proteínas, por que é interessante a gente trazer esse novo conceito para eles, do contato cruzado? Que é para eles não usarem o mesmo raciocínio usado para contaminação, porque quando eles falam micro-organismos, eles sempre pensam, poxa, claro, evitar que os micro-organismos cheguem até o alimento, mas também fazer a sanitização, utilizando álcool gel, soluções ali com hipoclorito, então fazer essas soluções para que você higienize e mate os micro-organismos. Já quando a gente fala de proteína alimentar, a gente não fala em matar a proteína ou em desnaturar essa proteína. Então a gente sempre reforça para eles
o conceito importante de uma higienização correta com remoção mecânica dessa proteína, mostrando que mínimas quantidades elas podem ser muito perigosas para os pacientes alérgicos e que então não é possível realmente utilizar algo que você só tenha pulverizado um álcool gel. Então é importante lavar aquelas bancadas, lavar as mãos. Então a gente leva esse conceito para eles, né? Eu acho bem interessante a gente sempre lembrar disso. Eu vi até que você já conhece esse conceito. E assim, gente, tem pessoas, especialmente quem tem doença celíaca, eles defendem muito o uso do termo contaminação, que não está errado. Na verdade, até se tivesse uma substância química ali, a gente poderia falar em contaminação, né? Não é errado esse termo, mas eles gostam de utilizar porque assusta mais. E aí, no caso de doença celíaca, quando a gente fala do glúten, realmente não pode nem um pouquinho, e é algo que persiste para a vida toda, né? Já no caso da alergia alimentar, muitas alergias a gente sabe que são passageiras. Então a gente não gosta muito de usar esse termo tão forte, contaminação, porque fica difícil depois para uma criança, quando ela adquire tolerância a determinado alimento, ela achar que, poxa, mas isso aqui não era contaminado, como é que eu vou comer? Por que agora eu posso? Antes não era sujo, e agora por que está limpo, né? Então a gente traz um pouco disso. Por quê? Porque é ainda como tema dessa live, né? Porque assim, quando a gente fala dessas questões de alergia alimentar, a gente sabe que elas afetam o psicológico, o emocional, né? A alergia alimentar, ela traz medo, o medo da morte, o medo da reação, né? E muitas vezes a pessoa, ela vai se afastando e deixando de comer coisas novas, deixando de experimentar alimentos novos, vai ficando com uma alimentação mais restrita e às vezes uma vida social mais restrita, justamente para que não haja exposição acidental, né? Então a gente gosta de trazer esses termos e esclarecimentos, porque qual é o nosso objetivo? É tornar a vida desse paciente mais leve. Ele tem sim que manter a restrição absoluta do alimento, ele não pode se expor, ele não pode sofrer reações adversas, reações alérgicas, por não ter o cuidado correto. Ele precisa de fato ficar longe desse alérgeno. Então, se os cuidados são negligentes, ele vai ter reações frequentes e isso é péssimo, porque ele vai ficar doente ou ele pode ficar hospitalizado, ter até a sua vida ali em jogo, dependendo do tipo de reação que ele apresenta. Agora, então não pode haver negligência, tampouco pode haver extremismo, né? A gente também não quer que haja histeria, que haja cuidados além do necessário, restrições além do necessário, porque isso também acaba trazendo prejuízos para a qualidade de vida do alérgico. Então, o nosso desafio é encontrar o equilíbrio. A gente não quer nem que ele fique sem cuidados e com reações, porque isso é ruim, abaixa a qualidade de vida dele. Também a gente não quer que ele fique nessa outra ponta, onde ele vai ficar isolado do mundo, vivendo numa bolha, porque isso também vai trazer prejuízos. Pode trazer limitação ali do consumo de alimentos de forma exagerada, podendo contribuir ali para maior prejuízo nutricional, né, maior risco nutricional, e com certeza vai ser ruim para a sua vida social. Então a gente quer aqui o equilíbrio com o máximo de qualidade de vida e cuidados adequados, pontuais. Esse é o desafio do nutricionista. E, na minha ideia, uma das melhores formas que a gente tem para isso é levando informação, esclarecimento, tá? Então, sempre que a gente esclarece, as pessoas se sentem mais seguras. Por isso que eu te convido, Nutri, para você conhecer, para que você se sinta segura, para você poder falar com o seu paciente e empoderá-lo para que ele também possa ter uma vida com maior socialização e com maior qualidade de vida. É sobre isso que nós estamos falando, tá? E ainda, pegando esse gancho do esclarecimento, da informação, eu comentei o quanto é ruim quando a pessoa tem aquelas restrições dietéticas exageradas. Isso é muito ruim. Então, quando a gente tem também um diagnóstico bem esclarecido, isso também transforma, porque você consegue levar
a restrição dietética pro ponto certo. Então, a pessoa vai restringir apenas aquilo que ela precisa restringir. E com certeza, quanto menor o número de alimentos a serem restringidos ali da dieta, serem evitados, melhor vai ser a qualidade de vida dela, maior oportunidade de receber outros nutrientes e muito mais fácil dela seguir essa dieta. Porque ela já sabe qual é o alimento que ela tem que evitar. Se forem poucos alimentos, é mais fácil ela conseguir evitá-los de verdade. Agora, quando a gente passa uma lista gigantesca de alimentos que a pessoa tem que evitar, aí sim, ela se sente perdida e isso pode comprometer, sim, a sua socialização, né? Então, isso nós não queremos. Então, levar esse esclarecimento e ter o diagnóstico confirmado é importantíssimo. Tem uma contribuição aqui da Silvana. Confirmei diagnóstico há 4 meses, aprendendo a lidar com tudo. Isso, a gente tem que ir em busca dessa confirmação do diagnóstico, né, Silvana? Hoje à tarde atendi paciente que está aí nessa busca, então a gente sempre vai procurando esclarecer, porque às vezes a pessoa fica em dieta de restrição por muito tempo e nem alergia alimentar era, né? Então isso é algo que a gente também precisa evitar. Aí, nesse ponto do esclarecimento do diagnóstico, a realização do teste de provocação oral é realmente o padrão ouro para que você tenha um diagnóstico bem esclarecido, né? Que você possa excluir ou confirmar essa hipótese diagnóstica aí de alergia alimentar ou avaliar se a pessoa adquiriu tolerância, tá? O caso clínico que eu vou contar agora, ele é bem interessante, gente. Ele traz muito essa questão, né, da confusão em relação aos tipos de alergia alimentar e em relação à falta de esclarecimento do diagnóstico. Foi um caso que eu atendi de uma mãe que chegou até mim, a criança pequena, ela chegou por indicação de grupos de mães e ela disse assim: doutora, eu já não sei o que fazer, a minha filha reage a todos os alimentos. Eu já não sei mais, eu já tirei de tudo, a gente já não sai de casa. Ela falou assim, porque eu percebi que todas as vezes que a gente sai de casa, se a gente vai na casa de alguém tá assando um bolo, só dela respirar aquele ar daquela casa, as reações aparecem. Ela falou, não tem jeito, eu já briguei com meu marido, eu não deixo mais ele trazer nada aqui para casa, eu já estou em dieta, mas ainda tirando tudo da dieta da minha filha, ela está numa dieta extremamente restritiva, ela comia frango, arroz, batata, e ainda assim as reações apareciam, e essa mãe tinha muito medo que essa criança viesse a ter uma anafilaxia, porque ela falou, ela é muito alérgica. Essa foi a queixa principal da mãe quando ela me procurou. Então, eu perguntei, me conte como são essas reações. Como foi que elas começaram a aparecer, com que idade, né? Que tipo de reações são essas? Quanto tempo ocorre entre ela consumir o alimento ou respirar, como você disse, as reações aparecerem, quais as características? Gente, ela disse que eram bolinhas vermelhas que apareciam nos bracinhos, nas perninhas, no rostinho da criança, sempre no dia seguinte. Na manhã seguinte, a criança apresentava as reações que a mãe dizia. Então, apareciam sempre assim nessas regiões. Aí eu falei, deixa eu ver a foto disso. Falei, ai. Me passa o contato da médica que vem acompanhando vocês, por favor, porque eu preciso trocar uma ideia com ela. Né? Eu estou duvidando um pouco que isso sejam reações de alergia alimentar, porque eu expliquei para ela que se fosse para ter reações cutâneas, com pápulas vermelhas, vermelhidão, né, rush cutâneo, essa é uma característica sim de alergia alimentar, mas quando a pessoa tem reações imediatas a alimentos, não no dia seguinte. Então, a gente tem essas lesões que podem acontecer, né? Esse tipo de, não vou nem dizer lesão, vou falar esse tipo de reação, esse tipo de característica, né? Então, as placas de urticária, a vermelhidão, o angedema, o rush cutâneo, podem acontecer sim, essas reações cutâneas, mas IgE imediatas, não seriam tardias.
E olhando aquilo, quando eu mandei para a médica, eu falei assim: doutora, por favor, eu queria sua opinião, isso aqui não está parecendo picada de inseto? Ela falou: sim, Raquel, eu também acho que parece picada de inseto, mas a mãe insistiu tanto que a criança tem alergia alimentar, que eu falei então para ela fazer a restrição dos alimentos que ela suspeitava. Falei: pois é, doutora, mas está com muita característica de picada de insetos. A senhora topa continuar comigo o esclarecimento desse diagnóstico? Porque eu preciso muito da senhora. Essa paciente era lá do interior do Rio de Janeiro, eu não estava nem perto, ela precisava e a mãe morria de medo, porque ela tinha medo que a criança tivesse uma anafilaxia. A criança nunca tinha tido uma reação imediata. Os exames de IgE dessa criança eram todos negativos para alimentos e ainda assim ela tinha medo da anafilaxia. Por quê, gente? Falta de informação. Ela não entendia as diferenças entre as manifestações alérgicas a alimentos. Então, ela foi mal informada, né? Bom, e aí, então, eu convenci essa médica, falei: olha, doutora, a gente precisa fazer. Falei: a senhora topa comigo, por favor, orientar que essa paciente use repelente, a gente pede para pôr mosquiteiro no berço, vamos pedir para usar repelente, pede para usar as pomadinhas, quando ocorrerem essas picadinhas, usar pomadinha, né? Porque fica, você repara, né? Fica só nos locais onde tem exposição muito característica. E, gente, pois bem, fizemos essas orientações e nos dias que essa criança passou a usar repelente, passou a usar o mosquiteiro e passou a usar os cuidados para evitar os mosquitos na casa, essa criança não reagiu. Então, o que eu fiz? Eu pedi, então, para a médica, eu falei assim: então agora a senhora topa fazer o teste de provocação oral com os principais alérgenos no seu consultório, né, para que depois essa paciente tenha a coragem de consumir outros alimentos em casa e que pouco a pouco a gente possa ir liberando a dieta dela? A médica topou. Então, gente, diagnóstico esclarecido. Essa criança, ela não tinha alergia alimentar. Ela estava sofrendo picadas de inseto, né? Então era o pernilongo que ia lá, picava ela e ela aparecia com aquelas bolinhas. Ela não tinha alergia alimentar, ela não precisava fazer restrição nenhuma. Ela estava numa restrição absoluta, estava tendo grandes prejuízos na sua vida social, ela já não ia mais para casa de ninguém, mãe e marido estavam brigando justamente pela falta de esclarecimento do diagnóstico e falta de informação sobre a alergia alimentar. Então, a gente acabou transformando a vida dessa pessoa. Gente, sem contar que essa família tinha uma piscina em casa que tinha, assim, um restinho de água, então, assim, grande local de proliferação ali, né, de vários tipos de mosquitos, inclusive, e a criança não tinha tomado vacina de febre amarela, porque a mãe achava que a criança era alérgica ao ovo e achou que não poderia dar essa vacina para ela. Então, a criança estava correndo um grande risco, elas moravam numa região onde tinha muitos casos de febre amarela, então ela precisou totalmente, gente, dessas informações. Então, a gente vê o quanto a informação realmente liberta, né? Esse caso clínico, para mim, ele foi chocante, né? Eu já vi casos, gente, que por falta de informação, teve escola que não queria assumir a criança na escola pela criança ser alérgica. Isso é inadmissível, isso não pode acontecer. A exclusão, ela tem que ser do alimento que causa alergia, a gente não pode excluir as pessoas, né? Tem até um local aqui em São Paulo que faz produtos especiais para alérgicos e eles utilizam essa frase, né? Eles falam: nós excluímos alimentos para poder incluir as pessoas. E é muito importante quando a gente pensa nisso, né? Então, a gente sabe que hoje em dia a gente precisa perguntar: poxa, eu vou fazer uma festa, tem aí alguém que não pode consumir determinado alimento? E aí, uma questão, gente, que eu acho bem interessante, uma dica de uma amiga minha, que é nutricionista, maravilhosa, e ela tem doença celíaca. Ela falou que, para ela não gosta, e aí eu tô dando exemplo dela, pessoal.
ela não gosta que quando ela vai numa festa, as pessoas transformem todo o cardápio só por conta dela. Ela não se sente bem assim. Ela, no caso dela, prefere levar a marmita dela e prefere que todos comam. Agora, quando eles vão comer fora, ela prefere sugerir o restaurante. Se todos toparem, aí eles vão a esse restaurante, né? Ela não acha legal levar marmita no restaurante, só nas festas ela se sente mais tranquila e quando vão comer fora ela sugere. Eu acho formidável. Por quê? Eu acho que é interessante a gente sempre perguntar para o alérgico como ele se sente melhor. Tem pessoas que falam assim, olha, o meu sonho é chegar numa festa onde meu filho possa comer de tudo. Então ela quer que sim, toda a festa seja. E aí quando ela vai preparar a festa do filho dela, ela já prepara de um jeito que o filho possa comer tudo, né? Então é a forma como cada um lida com a alergia alimentar. Tem um conceito sobre qualidade de vida em saúde que eu acho bem interessante. Que assim, a qualidade de vida, de maneira geral, é a satisfação que o indivíduo tem com a sua própria vida, né, em relação aos seus sonhos, suas ambições, o que ele quer para si, enfim, inclui diversos aspectos. Agora, a qualidade de vida relacionada à saúde, ela tem a ver com a forma como o indivíduo encara a sua doença e o seu tratamento. E cada um encara a sua doença de uma forma. Então, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante. Alguém pode olhar de fora e falar assim, nossa, coitado, ele é cadeirante. E talvez para ele não se sinta tão coitado assim. Então, depende da forma como cada um encara, certo? Mesma coisa quando a gente fala de dietas de restrição. Então, cada um vai encarar a dieta de restrição de uma forma. Para algumas pessoas, isso pode ser leve, tranquilo. Tem gente que faz por opção. Tem gente que é vegana por opção, por ideologia, porque tem a ver com o que a pessoa acredita, né? Isso envolve questões sociais, ambientais, políticas, não somente a parte física, né? A parte ali da saúde dela. Agora, tem pessoas que, pensando na saúde, fazem a opção, ah não, eu acho melhor não comer glúten, eu acho melhor não comer carne vermelha, eu acho melhor não consumir álcool, cada um vai ter a sua opção, né? E aí eu tô falando até de coisas aqui que a gente sabe que é melhor não consumir mesmo, que é melhor para a vida da pessoa, né? Que é para não criar julgamentos. Então eu tô querendo dizer assim, cada um tem a sua opção, né? E aí, para algumas pessoas, viver a dieta de restrição é leve, é tranquilo, ela faria até se não pedissem para ela. Para outras pessoas, a dieta de restrição pode ser muito pesada. Então, ela já precisa de um apoio maior, um apoio psicológico, mais orientações, mais incentivo, né? E o esclarecimento também, tá? Então, a gente não pode sentir pelo outro, a gente tem que entender como que é para aquela pessoa, né? E aí procurar, então, entender as questões dela e tentar levar para ela uma melhor qualidade de vida através daquilo, né? Ajudando ela a encarar aquilo de uma forma diferente, tá? Então, porque se a qualidade de vida tem a ver com a forma como a pessoa encara aquele tratamento e aquela doença, pense nesse caso clínico que eu falei. A criança sequer era alérgica, porém, a mãe encarava aquela suposta alergia com maior pavor, porque ela tinha medo que essa criança tivesse uma anafilaxia, né? Ela achava que a criança poderia morrer caso ela fosse na casa de alguém que tivesse feito algum bolo com leite, com ovo, e a criança respirasse ali, certo? Então, ela encarava aquilo com pavor. E por que ela encarava com tanto pavor? Por falta de conhecimento, por falta de informação e por um diagnóstico errado que ela recebeu. A partir do momento que eu conseguir esclarecer tudo isso para ela, tudo foi ficando mais leve e mais tranquilo. Então, gente, é fundamental isso, tá? Essa é uma das questões aí que eu acho que tem a ver com essa questão da socialização, certo? Agora, nós sabemos sim, né, que mesmo quando a alergia é de verdade, o diagnóstico é bem esclarecido, tem apenas um alimento envolvido, mas se a reação for grave, isso traz um grande
uma grande ansiedade, né? Uma grande preocupação. Então, a criança, por exemplo, ir para a escola e não saber se proteger sozinha, e se as pessoas não sabem protegê-la, fica difícil. Agora, ela precisa ir para a escola, ela precisa ir para as festas, ela precisa viajar, ela precisa se socializar, essa família precisa se socializar. Então, como que a gente vai tornar isso possível? Levando conhecimento até as pessoas, levando conscientização. Não é à toa que até hoje a gente tem a briga para que tenha a Semana Nacional de Conscientização sobre Alergia Alimentar, né? Para que a gente aumente esses movimentos. Então, por isso que eu estou aqui convidando mais nutricionistas a se envolverem com isso, a assumirem isso assumirem, né, para si como sua missão também. Tá? E, claro, você vai ter mais contato com isso se você trabalhar com nutrição clínica, sim. Se você trabalhar com nutrição materno-infantil, então, gente, olha, cerca de 6% das crianças podem ter algum tipo de alergia alimentar. É muita criança. Então, a demanda é muito alta para profissionais que entendam de alergia alimentar e que possam ajudar essas famílias. Tá? Então, assim, a gente precisa realmente ocupar esse espaço e, com certeza, você levando essas informações para as pessoas e ajudando as famílias, você vai ser reconhecida pelo seu trabalho. Quando você faz um trabalho bem feito e realmente ajuda as pessoas de verdade, você é reconhecida por isso. E aí mais pessoas vão falar de você, mais médicos vão querer que você faça atendimentos aos pacientes deles, mais escolas vão chamar você para dar palestras e treinamentos sobre aquele assunto. Então, a gente precisa realmente ocupar esse espaço. Obrigada pelo incentivo, Natália Almeida, minha amiga, minha colega, minha nutricionista, que realmente é referência em alergia alimentar, foi minha aluna em todos os meus cursos e hoje dá cursos na área, trazendo mais nutricionistas para o nosso movimento. A gente tem que, de uma vez por todas, esclarecer as diferenças entre alergias e intolerâncias. As pessoas não... assim, só que quando a gente encontra alguém que não sabe disso, alguém que pega e fala sobre... aqui na escola tem uma criança com alergia à lactose. Não fique com raiva dessa pessoa. Ela não tem obrigação de saber sobre isso. Mas se você sabe sobre isso, é sua obrigação levar essa informação para ela. Então não tenha impaciência, não fique nervosa com isso. Simplesmente olhe e fale, poxa, mais um local onde eles precisam de mim, onde o meu conhecimento é útil, onde eu posso fazer a diferença, onde eu posso ajudar mais pessoas. Aqui tem gente precisando de mim, precisando do meu conhecimento, né? Então é dessa forma que a gente tem que encarar, porque realmente o que você sabe, o que você aprendeu e o que você ainda pode aprender ainda mais sobre alergia alimentar pode salvar vidas e pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Raquel, que conselho você dá para quem está começando a estudar nutrição e já se interessa pelo assunto de alergia alimentar? Olha, eu vou te dar um conselho. Eu tenho livros publicados, né? Esse daqui é um deles, tá? Terapia Nutricional na Alergia Alimentar em Pediatria. Ele é fácil de ler, é muito bom. Tem um outro que tá guardado aqui na estante, que também sobre alergia alimentar, é de colegas nutricionistas que também falam, eu tô esquecendo o nome completo dele, tá? Mas é um outro livro que eu indico, que eu escrevi vários capítulos. Então eu acho que investir em conhecimento, no caso em livros, por enquanto, para você é muito importante, tá? Eu acho que esse é um primeiro caminho. E começar a estudar, a ler os assuntos, me acompanha por aqui, né? E vai adquirindo esse conhecimento, porque hoje em dia... Foi bem legal sua pergunta, porque você já pode se formar já com uma ideia, né, de qual nicho você vai atuar. A gente sabe que a nutrição, hoje em dia, ela tem sim essa tendência, e quanto mais nichado melhor é o nosso atendimento, maior a nossa contribuição verdadeira com aquelas pessoas que te procuram,
né? Você consegue se aprofundar naquilo e ajudar efetivamente. É claro que a gente, enquanto estuda, a gente precisa ter noção de tudo. Então, a gente vai tendo uma noção de tudo, a gente ainda não sabe, muitas vezes, filtrar o que é verdade e o que não é. Então, assim, por enquanto, a gente tem que ir estudando. Agora, cuidado com as bases, né? Eu falei de livro, gente, mas eu até vou falar uma coisa, sabe? Esse livro aqui, especificamente, a gente colocou aqui as referências bibliográficas no final de cada capítulo, né? Eu que organizei esse livro, então eu tive todo esse cuidado. Mas a gente sabe que livros, gente, as pessoas podem escrever o que quiserem, né? Então, artigo científico é a forma mais segura ali de você se manter atualizada. Então, aprender, assim, se você gosta desse assunto, fuça no PubMed, organiza para você receber os artigos que saírem de novidades sobre aquele tema, vai treinando o estudo em inglês, porque os melhores artigos eles vão sair em inglês. Porque até mesmo que quando nós pesquisamos, desenvolvemos alguma pesquisa aqui, muitas vezes a gente acaba publicando em revistas internacionais, em inglês. Então, é preciso aprender a estudar. A gente precisa aprender a estudar e selecionar, né, filtrar as informações todas que a gente vê por aí. Então, eu falei sobre livro, falei sobre acompanhar Instagram, sim, falei, mas eu ainda acho bem importante, que eu acho que é a base de tudo, é ir atrás da fonte, tá? Dos artigos. E quando a gente começa a se habituar com a leitura de artigos científicos, a gente começa a se tornar um pouco mais crítico em relação a eles. Porque às vezes você vê o desenho de um estudo e você fala assim, não, mas peraí, como é que ele conseguiu concluir isso? Não é possível. Como que ele fazendo desse jeito, ele chegou a essa conclusão? Então a gente começa a ficar ali um pouco mais crítica, né? A gente vai se aprofundando, mas é um exercício. Tudo que você quer fazer, você tem que fazer constantemente se você quer fazer bem feito. Você não pode desistir, né? Você tem que treinar, treinar, treinar. Um pouquinho antes aqui dessa live, eu fui fazer um treino de capoeira. Eu comecei capoeira faz 1 ano. E eu ainda tenho muito, mas tanta coisa para aprender na capoeira. Hoje eu aprendi um movimento novo e eu já tô com vontade de treiná-lo, porque ele ficou feio, horroroso. Meu corpo só vai ser capaz de fazê-lo se eu treinar bastante. Então hoje eu aprendi, vi como é esse movimento e vou continuar treinando até que ele fique bom. Se eu quero aprender, eu tenho que treinar, por mais difícil e desafiador que isso seja. Tá? Então, eu acho que essa é uma dica, né? Obrigada pela pergunta aí que me deu margem para essa reflexão, tá? Boa noite, Ana Lúcia, que falou que chegou agora, sempre presente aqui nas lives. A Nath também falou que está sempre presente, excelente. A Raquel participou também do livro. Ah, obrigada, era esse o nome, Alergia Alimentar, Alimentação, Nutrição e Terapia Nutricional. Obrigada, Nath. Tinha esquecido do nome completo do livro que eu indiquei. Porque é isso, esses são os livros que eu indico, né? Esse daqui que eu escrevi esse daqui eu pus uma linguagem mais para leigos, tá? Porque ele é uma adaptação dos guias alimentares da população brasileira para a alergia alimentar. Então, a gente usou linguagem mais leiga, mas ele serve como base, assim como os guias servem como base para o nosso trabalho, nossa orientação, esse aqui também serve, sem contar que metade deles são receitas aqui, né? Metade do livro é composto por receitas, tá? E tem a parte teórica aqui também, e eu tenho um capítulo específico sobre socialização. Porque, gente, comer é um ato social. A gente come, tem no guia a importância de comer em companhia. Isso é importante para a gente desenvolver uma boa relação com os alimentos. É importante a gente cozinhar, a gente resgatar a nossa cultura, né? Eu nessa casa de capoeira que eu frequento, é uma casa de cultura baiana, né? Então eu aprendo ali com o meu mestre e com o meu grupo a fazer pratos baianos,
a cozinhar nas nossas festas para receber as pessoas. Então é bem interessante, porque a gente vai resgatando essa cultura, né? Então isso tudo tem a ver com socialização. Né? Hoje em dia, a gente vê as cozinhas, elas estão integradas com a sala, já tem a área gourmet, as pessoas valorizando isso, justamente porque, sim, é importante, né, trazer essa socialização. Então, alimentação e socialização tem tudo a ver, né? É um assunto super interligado. Então, a gente precisa, ó, a importância de comer em companhia, escrito pela Miriam Garcia Lopes e pela Roseli Sarni. Então, esses são livros que eu indico bastante, né, para leitura aí, e esse outro que a Natália colocou aqui, tá? Então, acho que esse é o ponto, né? É o conhecimento que liberta. Então, mais uma vez, se você quer ajudar o seu paciente a ter segurança, né, se sentir seguro nos ambientes, você precisa ter segurança primeiro, para poder levar informação para ele e assim ele também vai se sentir seguro. Agora, se ele se sentir mal orientado, não souber o que está acontecendo, se cada profissional falar uma língua, ele vai se sentir perdido, não vai saber em quem acreditar. Aí ele vai para o Dr. Google, aí vai misturar um monte de informação e ele vai saber menos ainda. Então, os nutricionistas, os profissionais que querem ter segurança, eles precisam estudar com bases sólidas. Quando eu falo, não sou eu, Raquel Bicudo, que está falando. Eu falo sempre com base na ciência, com evidências científicas, né? Com base naquilo que eu estudei, nos artigos que eu selecionei, que eu entendi que eles realmente faziam sentido e respaldavam aquelas ideias. Então, são artigos que estão nos guidelines oficiais aí, entram nos guidelines publicados pela Sociedade Europeia, Americana, Brasileira de Alergia e Imunologia, tá? Então, eu tô falando de guia alimentar, então assim, tô falando do nosso Ministério da Saúde, a gente tem que ter base, eu não tô falando de modismo, alergia alimentar não é modismo, intolerância não é modismo, ela é muito séria. Ela precisa ser levada a sério, precisa ser conhecida e respeitada. E é esse o convite que eu estou te fazendo. Para que você conheça profundamente esse assunto e você exerça um impacto positivo na vida do seu paciente e da família do seu paciente. Você pode fazer isso. E, gente, vocês não imaginam o quanto é gratificante. A Nath está aqui, ela pode falar comigo, porque olha, na mentoria em alergia alimentar para nutricionistas, que eu faço só para quem já fez o meu curso, tá? Então, quem já foi aluno do curso Terapia Nutricional, já tem toda a base teórica, aí tem condição para fazer a mentoria. Na mentoria, a gente faz atendimentos reais, porque a mentoria é para voltar para a prática clínica mesmo, né? Então, toda voltada para a clínica mesmo. Então, a gente faz revisão de avaliação nutricional, a gente discute como vender a consulta, como fazer o feedback para o paciente, enfim, toda a parte de avaliação e atendimento. E aí a gente faz casos clínicos reais atendidos e eu entro na supervisão de cada um dos casos. Gente, depois dos casos, né, a gente discute, é de chorar, sabe? É muito gratificante quando a gente consegue realmente tirar aquele pavor que aquela família estava vivendo, quando a gente consegue esclarecer um diagnóstico para que ela não fique com dieta restritiva, quando a gente consegue fazer ela sair de casa, voltar a frequentar festas, escolas, viajar, se sentir bem, se sentir livre e seguro ao mesmo tempo, né? Então, com liberdade para ela ir onde ela quiser e com a segurança de que eles estão preparados para evitar o alimento que precisa ser evitado, né? Mesmo que ele tenha que levar a marmita dele em algum lugar ou escolher um determinado restaurante que ele sabe que é mais seguro. Então, eu não estou dizendo que ele vai poder ir para qualquer lugar, porque a gente não vai conseguir levar essa informação para todos, né? Se nem falar português direito as pessoas sabem, e a gente mora num país, né,
Então, assim, eu tô usando um exemplo, assim, como é que eu quero levar essa informação para todos? Se as pessoas, de maneira geral, às vezes têm dificuldade até uma educação básica, certo? Então, assim, a gente vai no nosso trabalho de formiguinha. É claro que as famílias, às vezes, elas vão ter que lidar com algumas condições. Por exemplo, aconteceu numa escola, eu atendi recentemente uma criança que ela tem anafilaxia com amendoim e reagiu a castanhas no teste de provocação oral que foi realizado recentemente também. Então, eu liguei para a nutricionista da escola e falei, olha, você tem segurança em relação aos alimentos que são fornecidos para a escola? Realmente, eles são livres do contato cruzado? É possível que essa criança coma a comida da escola? Porque se não for possível, então nós podemos estudar uma outra estratégia, então para você liberar para essa criança levar a comida de casa e vamos ver a melhor forma possível de lidar com isso. Então eu tive esse cuidado de ligar para essa nutricionista da escola, esclarecer ela sobre qual era a situação dessa criança, como que tinha que ser a dieta dela, para que a família também soubesse que, olha, a nutricionista da escola está ali como responsável. Eu ainda coloquei para a nutricionista se ela tinha condições também de fazer um treinamento com os colaboradores ali da escola, professores, a diretoria e todas as pessoas, né? Porque é importante que todos saibam lidar com a caneta de adrenalina. Eu estou falando de uma criança que age com anafilaxia. Então, toda a escola precisa estar preparada. A adrenalina, ela não pode estar lá no armário da diretora, trancada a 7 chaves. Não, ela tem que estar à mão. Porque se a moça da limpeza estiver passando, perceber que a criança está tendo um choque anafilático, ela tem que ir lá quebrar o negócio, pegar a adrenalina e usar essa adrenalina na criança e chamar o SAMU, né? Chamar e levar essa criança para o pronto atendimento o mais rápido possível. Então, todo mundo tinha que ter essa consciência ali. Então, eu liguei para a nutricionista e ela falou, sim, ok, entendi, vamos fazer esse trabalho. No caso, a sorte também, o pai dessa menina é médico, então ele ficou responsável pelo treinamento. E aí nós dividimos. O pai da criança foi para a escola para treinar todo mundo. Eles também se responsabilizaram por fazer reunião com as famílias, para que todo mundo tivesse ciência sobre o que é alergia alimentar e como deve ser esse manejo, e a Nutri ficou responsável pelo treinamento do pessoal da cozinha e também por entrar em contato com esse local que preparava a refeição, porque era terceirizada da escola. Então, olha só, gente, a gente não trabalha sozinho. Ninguém aí vai trabalhar sozinho. Você vai trabalhar com o médico, com a família, com a escola, com a Nutri da escola. Mas se você tem o conhecimento, isso te permite ter segurança para poder falar com todas essas pessoas, tá? Então é assim que você, Nutri, vai ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm alergia alimentar e das famílias dessas pessoas também, tá? Então, se você sente que essa é uma questão que eu tenho muitas colegas nutris que falam, eu sinto que eu preciso saber sobre alergia alimentar, porque eu ainda não me sinto tão segura, mas nossa, os casos de alergia chegam para mim, aí eu acabo passando para outra pessoa, mas eu sei que aqui na minha região ninguém sabe direito, e aí eu não estou atendendo. Atenda, assuma se eles estão chegando até você. E se em algum momento esse assunto despertou o seu interesse, não deixe para amanhã, sabe? É o momento de você realmente se apropriar desse conhecimento, se empoderar, aprofundar nesse assunto. Eu estou aqui te convidando para isso, para que você então faça suas bases teóricas aí, se prepare para fazer esses atendimentos, né? Sem contar que além das bases teóricas, você acaba adquirindo ali um grupo de pessoas que também atuam nessa área. E aí tem a nossa socialização aqui dentro de nutricionistas que atuam numa certa especialidade, né? Geralmente, assim, a maioria dos nutris que vão atrás desse assunto trabalham com nutrição materno-infantil. Temos pessoas de outras áreas também, mas a maioria é da nutrição materno-infantil e muitos encarando aí os casos de alergia alimentar. E fica muito melhor quando a gente tem a oportunidade de trocar ideias com pessoas que estão passando pela mesma situação.
A gente consegue falar, ai, deixa eu validar se o meu raciocínio está certo, vocês concordam? Ah, então estou por aqui. Então um vai dando apoio e força para o outro, tá? Isso também é importantíssimo, importantíssimo. Eu falo, eu vou para a capoeira e trago algumas coisas que vão acontecendo lá para minha vida pessoal e para o meu trabalho, né? Hoje aconteceu isso no treino, sabe? Então, um tava incentivando o outro, olha, sua bananeira ficou boa, ai, sua ponte tá legal, hein, que bom. Ah, eu sei que você sabe fazer tal coisa, vamos lá, continua, gostei. Então, um vai incentivando o outro. Às vezes, aquela pessoa que não estava tão segura, achava que ela não sabia, quando vem um colega e fala assim, nossa, você tá fazendo bem, acredita, você é bom nisso. Isso ajuda, né? Então, fica aí mais uma vez também esse convite, tá? Sou mãe de um pequeno que faz anafilaxia ao leite e tem alergia também a ovo, trigo e banana. Vai iniciar a vida escolar este ano. Estou com muito medo. A escola não me passa tanta segurança. Eu entendo bem, a sua angústia é real, é verdadeira, né? Realmente a gente fica com esse receio, mas se a escola não está passando a segurança, a gente tem que avaliar a oportunidade de nós levarmos esse conhecimento para a escola e aí a gente saber que ela foi treinada e que o ambiente está seguro. Existem locais onde a gente não percebe interesse nisso e aí eu vou te falar, será que vale a pena ficar com o filho estudando naquele local, né? Às vezes a gente pensa, porque se não é um local que está querendo favorecer a socialização, se ele não entende que o ato de comer é um ato social também, né? Assim, social em um amplo sentido, mas tem essa questão da socialização. A gente precisa avaliar, né? Onde que a gente quer que os nossos filhos estejam, tá? Mas, então, o meu incentivo, Amália, é isso. De repente, buscar treinamento, né? E aqui, olha, já vou colocar o gancho. Nutris que trabalham com escolas e treinamento em escolas, olha o tamanho do nicho. Você pode fazer treinamentos presenciais, treinamentos online, tem muito campo de atuação, porque de fato toda escola que tem uma criança alérgica, ela precisa de treinamento, ela precisa de acesso àquelas informações, tá? De alguma forma ou outra. Então, a gente precisa tornar esse ambiente mais seguro e ela não se sente segura porque ela sabe. Chega lá, a pessoa, ah, sim, né, ele tem alergia à lactose. Aí ela já vai falar, ai meu Deus, que medo, ele não sabe a diferença de alergia, de intolerância, não sabe que lactose não causa alergia, enfim. Então, dá medo. Mas, para tirar esse medo, eu acredito que o caminho seja a informação, o conhecimento, tá? Deixa eu ler uma outra. Sou mãe de alérgica e já é mediada a leite e ovo e vejo no NE uma grande dificuldade de inclusão nas escolas, principalmente em oferecer alimentos seguros para crianças maiores. Sim, isso é no mundo todo, tá? Tanto que quando a gente faz esses trabalhos de avaliação da qualidade de vida, a gente vê que as crianças, conforme elas vão ficando maiores, elas vão se tornando mais preocupadas e vai ficando mais difícil para elas, né? A qualidade de vida começa a afetá-las também, porque a princípio só os pais são afetados, porque a criança nem tem noção de nada. A partir de quando a criança começa a crescer e ela sente medo na pele, isso também pode afetá-la, né? Então é bem importante, sim, trazer um ambiente mais seguro, levar alimentos seguros ou permitir que essa criança leve alimento seguro, tá? Tomando muito cuidado, né? Porque assim, uma vez eu vi um relato de uma criança que chegou em casa chorando para a mãe e falando que ela estava triste porque ela tinha sido mandada para a diretoria. Ai, filha, mas por quê? O que você fez? Não, é que eu tive que comer na diretoria, porque hoje teve uma festa, tinham esquecido de avisar, então eles me isolaram e eu tive que comer na diretoria para eu não correr o risco de consumir ou chegar perto de alguma coisa que pudesse me fazer mal. E essa criança ficou muito triste, né? Porque para ela vai para a diretoria quem é punido.
né? E de fato ela foi punida, né? Ela não pôde ficar ali naquele ambiente, se socializar. Então, logo no início do ano, a gente levar esse conhecimento para todos os pais, para eles saberem que quando tiver alguma festa, quando tiver algum evento, é importante que a família seja avisada antes, para pensar na melhor solução, né? Para daí a gente ver como fazer. Então, se vai ter uma atividade culinária, de repente aquela pessoa, a mãe ou o pai do alérgico, eles podem se responsabilizar por comprar os ingredientes, por checar a receita que vai ser elaborada, para verificar a possibilidade dessa criança realmente participar. Então, ela tem que participar, né? Então, a gente precisa proporcionar isso, tá? Uma outra questão que eu lembrei de falar aqui da socialização, às vezes até nas aulas de artes, né? Isso precisa ser lembrado, porque se uma criança é alérgica ao ovo, eles colocam aquelas atividades que tem que levar caixas de ovos, não pode. Né? Se é alérgica a leite, levar potinhos de leite fermentado, de petit não pode, né? Então, precisa haver adaptações. Só que as pessoas não vão lembrar disso sempre. A gente que precisa lembrar, né? Não fique triste se esquecerem. Vai lá e relembra, perdoa e relembra, tá? É nosso papel levar essa informação para poder tornar a vida dessas pessoas aí melhor em termos de segurança, liberdade e socialização, tá certo? Melhorando a qualidade de vida delas, né? Isso é benéfico para todos, tá? O isolamento é muito grande, com frequência também acontece o bullying, sim, especialmente das crianças maiores, né? Isso acontece sim, tá? Agora, também por conta disso, é bem importante que as crianças sejam bem acompanhadas por bons profissionais. Há casos em que há indicação para dessensibilização, né? Para outras terapias mais ativas, que consigam aí minimizar o risco, de repente, de uma anafilaxia, de uma reação mais grave. Então, todos os casos, eles precisam ser muito bem acompanhados, tá? Então, é bem importante, especialmente esses casos mais graves, né? E a criança também bem treinada para que ela mesma possa se proteger, ela possa reconhecer os perigos e se proteger, tá? Então, é isso, gente. Se eu tiver que resumir numa frase essa live, eu diria que a informação e o conhecimento é que serão libertadores, que realmente vão trazer segurança para essas famílias. Agora, só consegue levar segurança para as famílias o profissional que já está seguro, certo? Então, se você sentiu no seu coração que é o seu momento de adquirir essa segurança, eu acho que é o momento de você realmente aprender. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada, Amália. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A Ana Luísa também printou. Sueli também. Obrigada, gente. Um grande beijo para vocês. Boa noite e até mais.